Se vira nos 30 mais, um podcast para quem tá tentando ser adulto sem perder a cabeça. Salve, salve, galera 30 mais, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do Se Vira nos 30 mais. Eu sou o Pedro Henrique e aqui é um espaço pra gente respirar, refletir e rir um pouco das tretas de ser adulto, porque olha, se virar com mais de 30 exige jogo de cintura, terapia e às vezes até um podcast, né? Gente, queria começar falando que a minha geração, bem, eu tenho 34 anos, né? E a minha geração vivenciou a transição das redes sociais, né? A era do Orkut, Facebook. E eu lembro que quando eu estava no final da faculdade, lá cerca de 10 anos atrás, lá para 2013, 2014, foi quando estava surgindo o WhatsApp. E eu achei o máximo, porque antigamente, né, na minha época, como é que a gente conseguia se reunir, né, com os nossos colegas de faculdade virtualmente? Era através de grupos do Orkut, ou através de comunidades, né, do Facebook. Então tinha que fazer um trabalho, ou organizar uma festa, a gente fazia uma comunidade no Facebook. Ou, e quando a gente precisava se comunicar, assim, durante o dia, a gente mandava e-mails para as pessoas, né? Lá como se faziam os maias e os incas. Mas aí quando veio o WhatsApp, eu achei, assim, formidável. Eu falei, cara, que negócio inteligente. E aí que começou, né, surgir os grupos, né? E aí eu criei vários grupos com os meus amigos, grupos de família, né? Os famosos grupos de família, né? Que inclusive hoje em dia eu nem tô em nenhum deles, né? Que deu tanta briga que eu nem tô mais. E assim, hoje em dia, eu acho que de todas as redes sociais, a que mais me preocupa, a que eu menos gosto, é o WhatsApp. Porque assim, a sensação que eu tenho é como se a gente fosse obrigado a ser onipresente. Então, enquanto assim eu tô trabalhando, eu até deixo assim ele no silencioso, então eu sinto só vibrar, né? Então eu tô trabalhando, aí de repente eu sinto meu celular vibrar no bolso, e aí é alguém me cobrando alguma coisa de outro lugar que eu trabalho, ou algum familiar, algum amigo. Então é como se eu tivesse que resolver tudo ao mesmo tempo, e as pessoas não entendem que você tá fazendo outra coisa, acham que você tem que responder na hora. Então eu acho que se eu puder escolher a pior rede social, para mim seria o WhatsApp. E esses dias eu andei percebendo uma coisa assim bizarra que tem acontecido comigo, que toda vez que eu sinto, né, o meu celular vibrar com uma mensagem de WhatsApp, meu coração começa a acelerar, começa a me dar assim sintomas de síndrome do pânico, uma sensação horrível assim de que tem alguma coisa errada acontecendo, de que essa mensagem vai me dizer que alguma coisa muito ruim tá acontecendo, e pior, de que foi culpa minha. Antes mesmo de eu abrir a mensagem, eu já tô me culpando, criando cenário na minha cabeça, assim, como se eu tivesse feito alguma coisa imperdoável, que eu nem sei o que é, que meu nome vai estar estampado no jornal. E aí eu fico me perguntando, né? Por que que isso acontece, né? Por que que eu sinto essa culpa automática, esse medo, assim, tão visceral? E é disso que eu queria falar hoje, sobre essa sensação de culpa constante, essa mania de sempre achar que a culpa é minha. Sabe aquela coisa assim de acontecer algum problema, qualquer coisa, e antes mesmo de entender, né, o que está acontecendo, você já pensa, né, o que que foi que eu fiz de errado? Às vezes nem é algo que está relacionado diretamente comigo, mas a minha primeira reação é essa, né? Ah, eu devo ter falado alguma coisa, será que fui eu? E aí vem, né, a ansiedade, né, toda aquela sensação, né, que a gente já conhece bem, o aperto no peito, a vontade de sumir, como se eu fosse sempre o responsável, né, por consertar tudo, como se eu tivesse feito algo imperdoável e eu nem sei o que é. Aí eu comecei a me perguntar, né, de onde é que vem isso, né? Por que que eu me sinto culpado, né, o tempo todo? E a primeira coisa que eu comecei a refletir é que existe, né, uma diferença entre a culpa, vamos colocar assim, como saudável e a culpa distorcida. A culpa saudável, ela aparece quando a gente faz algo que fere alguém, e aí a gente se sente, né, se responsabiliza, tenta reparar. Agora, a outra culpa, né, que eu tô chamando aqui de culpa distorcida, é aquela que aparece mesmo quando a gente nem fez nada. Aquela culpa, assim, automática, meio que instintiva, que diz assim, você sempre estraga tudo. Aí esse tipo de culpa, ela não ensina, ela paralisa, né? Aí eu até queria trazer, assim, como indicação, uma autora que eu tenho gostado muito, que é a Brené Brown. Não sei se é assim que fala o nome dela, que é a que fez aquele livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu li um texto dela na internet que eu achei bem bacana e até me motivou a falar sobre essa questão da culpa, que diz assim, eu acredito que a culpa ela é adaptativa e útil. É comparar algo que fizemos ou que deixamos de fazer com os nossos valores e sentir algum desconforto psicológico, né, caso não tiver compatibilidade, né, entre o que a gente fez e os nossos valores, certo? E aí ela continua assim, eu defino vergonha como
o sentimento ou experiência intensamente doloroso de acreditar que somos falhos e, portanto, indignos de amor e pertencimento. Olha que pesado, né? Ela é uma pesquisadora que fala sobre vulnerabilidade e sobre as emoções humanas. E resumindo assim, o que ela fala? Que a culpa ela pode ser útil no sentido de haver mudanças de comportamentos, né? O problema é quando essa culpa ela vem com vergonha. Enquanto que a culpa ela diz assim pra gente, olha, eu fiz algo errado e vou melhorar, a vergonha ela diz assim, eu sou errado, né? Ela te define enquanto pessoa, ela te cristaliza no seu erro. E aí a gente começa a se tratar como se não tivesse valor, como se tudo que a gente faz ou fez tivesse fadado ao fracasso, né? Eu comecei então assim a olhar para trás, né? Porque essas coisas elas nunca vêm do nada, né? Muitas vezes, inclusive, vem da infância. Talvez você aí que está me escutando tenha crescido num ambiente onde ser bom não era o suficiente, onde errar não era opção. Era motivo de bronca, de silêncio, de rejeição. No meu caso, eu nem tinha esse tipo de cobrança, mas eu acho que isso vinha de mim mesmo pela minha sexualidade, né? É como se fosse assim: já que eu sou gay, eu preciso ser perfeito para compensar. E aí, para sobreviver, eu meio que criei assim na minha cabeça que eu não podia errar, porque se eu errasse, eu ia sentir culpa. E se eu sentisse culpa, eu estaria errado e estaria em confronto com essa coisa que eu coloquei na minha cabeça. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar prever tudo o que pudesse acontecer para me precaver de erros. Olha só que peso nas minhas costas, né? A me responsabilizar por tudo, mesmo quando a culpa não era minha, a tentar controlar o incontrolável para evitar, né, o castigo, o abandono, a dor. Ou seja, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que evitar o erro, porque eu não sabia lidar com o fato de errar, porque para mim eu lidava com a culpa que eu falei no comecinho, que é aquela culpa não saudável. E isso, né, continua na vida adulta, principalmente depois dos 30, né, quando a gente se cobra ainda mais, né? Porque assim, depois dos 30 é pra gente já saber tudo, né? É pra já ter tudo dado certo, né, na carreira, é pra estar casado, com filho, com finança boa, carro na garagem, saúde, sarado. E aí, quando algo sai do controle, o que a gente faz, né? Se culpa, né? Do jeito não saudável. Porque a gente aprendeu que se não der certo, é porque a gente falhou, né? E pior ainda, se não der certo no tempo que as pessoas acham que tem que dar certo, né? Para piorar ainda mais a situação, eu tenho a impressão que a gente vive numa sociedade que adora culpar. É o famoso linchamento virtual, né? É a era do cancelamento. A impressão que eu tenho é que a gente voltou para a Idade Média, naquela coisa assim de queimar a bruxa, e eu acho que hoje em dia a versão moderna do queimar a bruxa é esse tal do cancelamento, né? Como se a gente espelhasse, né, a nossa vulnerabilidade na outra pessoa, acusando ela, né? E sem mesmo saber o que está acontecendo. Então, basta você pegar uma notícia assim no Instagram, na internet, as pessoas nem leem o que está acontecendo, lê só o título e começam a esculhambar, assim, sem a julgar pesadamente as outras pessoas. Então, para quem não trabalha muito bem essa questão da culpa, o mundo de hoje, virtual, ele é um gatilho bem forte, né? Só que isso é desumano, né? E aí vem um outro livro que eu queria indicar para vocês que chama Autocompaixão, que é muito legal, que ela diz, né, no livro, a autora, que a gente é meio que criado para ser duro com a gente mesmo, como se isso fosse sinal de força. Mas a real é que a autocrítica constante, ela só gera mais sofrimento, né? Tratar-se com gentileza não é autoindulgência, ela é sobrevivência. E eu fiquei pensando nisso, né? Será que eu tô sobrevivendo ou só me punindo em silêncio? E aí que entra a autocompaixão, né? Que não tem nada a ver com a gente se fazer de vítima ou se eximir de responsabilidade. Pelo contrário, é ter coragem de olhar para dentro e dizer: eu errei, mas ainda mereço amor. Inclusive e principalmente o meu amor próprio. É conseguir se acolher como a gente acolhe um amigo, se tratar com carinho, mesmo nos momentos em que você se decepcionou com você mesmo. E isso não é fácil, né? Exige, né? O que eu costumo falar assim, exige aquela pausa, né? Aquela pausa antes da culpa entrar dentro da gente, rasgando a gente. A pausa que muitas vezes a gente não sabe fazer, porque o automático é que a gente reaja, é que a gente se critique, é que a gente se odeie. Mas aí fica o convite assim que eu tô fazendo para vocês que estão me ouvindo e na verdade eu tô fazendo primeiramente para mim esse convite, né? Que quando alguma coisa der errado assim no nosso relacionamento, no trabalho, enfim, na nossa vida, antes da gente deixar a culpa entrar dentro da gente, fazendo aquele estrago todo, pra gente parar um segundo, respirar, tá? E se perguntar algumas coisas, né? Eu listei aqui 3 coisas pra gente se perguntar. A primeira delas:
Isso realmente é minha responsabilidade, certo? Muitas vezes não é nossa responsabilidade, é a gente tentando fazer o que eu falei, né? Não estar em conflitos, né? Ser o bonzinho, evitar confusão, né? Segunda pergunta, eu tô me baseando nos fatos mesmos reais ou é só medo, né? Então é aquela coisa, né? Muitas vezes a emoção, ela vem muito forte pra gente. Então a emoção do medo, né? Ela toma conta da nossa cabeça e a gente só consegue enxergar enviesado, né? Então a gente precisa ter o termo, né? Atenção plena aos fatos que realmente estão acontecendo, né? E o terceiro ponto, a terceira pergunta que a gente tem que se fazer é o que que eu diria, né? Pra alguém que eu amo se estivesse passando por essa situação, né? Então isso é bem interessante, é uma coisa que ela traz muito nesse livro da autocompaixão, que é, você já parou para perceber como a gente trata melhor as outras pessoas que a gente mesmo? Então, por exemplo, se o seu marido erra com alguma coisa, seu filho, seu amigo, é muito mais fácil você tratar ele de uma forma mais afetiva e com compaixão do que se você erra, né? Então, vamos tentar nos tratar melhor como a gente trata o próximo, né? Bem, eu testei até isso outro dia e não foi tão legal. Eu até pensei, putz, falei besteira, vacilei, né? Deu já aquela sensação de ansiedade, coração acelerou, o estômago embrulhou. Mas aí eu parei, reli o que eu tinha escrito, entendi o contexto e no fim das contas eu entendi que não era sobre mim. E mesmo que fosse, ninguém merece ser chicoteado por errar alguma coisa, né? Afinal, eu estava tentando acertar, né? Então, pense isso, fale isso para você. Eu errei, mas eu estava tentando acertar, né? Se reconforte, se abrace. Talvez essa seja a grande lição, né? Que a gente pode errar sim, na verdade a gente vai errar, mas que isso não nos torna as pessoas erradas, tá? Que a gente pode aprender com leveza e que a gente pode e deve se tratar com mais compaixão. No fundo, a culpa, ela só quer que a gente se responsabilize, mas ela não precisa nos machucar. E a autocompaixão, ela vem como se fosse um cobertor quentinho num dia frio. Ela não vai resolver tudo, mas ela vai ajudar a gente a passar pela tempestade, pelos problemas, com mais coragem, com mais leveza. Se você também sente que carrega o mundo nas costas, respira. Você não tá sozinho, você não tá sozinha. E da próxima vez que a culpa vier gritando, tenta escutar aquela vozinha lá dentro de você mais calma dizendo: tá tudo bem, você tá tentando. E isso já é muito. Gente, antes de encerrar, eu queria estrear, né, junto com o primeiro episódio, um quadro aqui, que não sei se vai ficar, né, vamos ver como é que vai ser, que vai chamar assim, Se Vira nos 30 do Dia. A ideia, né, é compartilhar algum caos cotidiano dessas pequenas histórias que a gente vive, em que a gente tenta equilibrar o cansaço com a pressa, com a responsabilidade, até um pingo de criatividade. Então vamos lá. Bom, isso aconteceu com um dia que eu tava assim, tinha trabalhado o dia inteiro fora, cheguei em casa, ainda tinha que trabalhar mais um pouco e eu trabalho usando o headphone, que é aquele microfonezinho que o pessoal do marketing usa, que tem um microfone acoplado. Aí acho que eu virei abruptamente e rompeu o meu microfone. Ele soltou, ficou pendurado. Tava funcionando, mas tava pendurado. Aí eu falei, vixe, preciso colar isso. Aí fui imediatamente na geladeira pra ver, né, se tinha o Super Bonder, né, porque eu não sei vocês, mas lá em casa, né, minha família toda, todos os meus amigos, todo mundo guarda o Super Bonder na geladeira, né? Nem sei se pode, mas enfim, fui lá e não tinha. Aí eu tive a brilhante ideia de pedir no iFood um Super Bonder. Só que também eu não queria ser sacana, e aí eu pensei assim, ó, pra eu não pedir só uma cola só, eu vou pedir várias coisas junto. E aí foi aí que eu pensei assim, vou ver o que eu tô precisando. Aí pedi algumas coisas que de fato eu tava precisando e outras eu não tava precisando, mas pedi mesmo assim. Chegou na minha sacola, esperei um pouquinho, né? Até chegar. Aí eu fui, né, ansioso lá pra buscar ela, fui tirando as coisas uma por uma. E adivinha qual foi a única coisa que não chegou? Isso, a minha cola. Mas enfim, eu falei, putz, vou ter que resolver isso de outro jeito. Aí eu me lembrei que eu tinha aquelas fitas pretas, sabe? Que amarra as coisas, eu não lembro o nome agora. Mas colei o meu microfone com a fita preta e deu certo. Tá funcionando até agora, tá bonito? Não tá, mas tá resolvido. E esse então foi o meu Se Vira nos 30 do dia, né? Porque a gente pode até não dar conta de tudo, mas a gente dá um jeitinho, nem que seja com uma fita. Eu espero que esse episódio tenha feito de alguma forma sentido pra você. Se fez, que você compartilhe com alguém que você acha que está precisando se tratar com mais carinho. A gente se vê então no próximo episódio. Se cuida e até a próxima.